Antes de começar o vídeo, deixem o like no vídeo, partilhem e subscrevam o canal, isso é muito importante. Já chegamos aos 500 subs, estamos quase a chegar aos 600 e quero chegar aos 1000 subs o mais rápido possível. Por isso, deixem aí o sub no canal e partilhem com os vossos amigos. Ora, boa tarde pessoal. Hoje o Visão de Jogo será sobre um jogador argelino que está atualmente no Feyenoord. Tem um valor de mercado de 14 milhões e foi comprado o ano passado, em 2024, por apenas 3 milhões a uma equipa holandesa. Mas é um rapaz que apresenta vários aspectos positivos no seu jogo. É um canhoto que joga na direita, tem muito boa técnica, enfrenta muitas vezes adversários no 1 para 1, consegue descobrir também os colegas muitas vezes e fazer algumas assistências. Apesar de só ter participado em 30 jogos, fez 8 golos e é um rapaz que está em ascensão no Feyenoord. Na primeira metade da época não jogou tanto, mas agora para o final era titular. E o aspecto que eu gostava que ele corrigisse mais é, mais uma vez, eu condeno muito isto nos jogadores, mas às vezes ele não define assim tão bem quanto isso, e vocês no vídeo de análise vão conseguir ver o que eu estou a falar. Hum, mas um aspecto mesmo que eu gostaria de destacar é a imprevisibilidade dele. Ele é muito imprevisível. Tanto respeita a subida do lateral e joga no lateral, como mete a bola por dentro e cruza para o colega, como faz um para um, ou finge que vai passar ao lateral, não passa, vai para dentro e finta e depois já arma o remate. Tem muitas armas ao seu dispor e, como tem muitas armas ao seu dispor, acaba por ser um jogador muito diferenciado, na minha opinião. Vamos passar então aqui para o vídeo. Também é batedor de bolas paradas. Tem um pé esquerdo que coloca a bola onde quer e bate muitas vezes os cantos e não só, até os próprios livres. Aqui reparem, ó, mais uma vez, é tocado de primeira, como eu vos queria dizer, e é não definir bem, mas ele é bastante associativo com os colegas, respeita muito o 1-2, respeita muito o colega quando sobe. Reparem aqui a encontrar o espaço interior, a movimentação do colega, apesar de ter falhado o passe, mas a ideia está toda lá. Vamos ver aqui mais uma vez. Ó. Uma coisa que também gosto de salientar nele é que ele usa bastante as fintas de corpo, ou seja, só com o corpo consegue ludibriar os adversários. Aqui, ó, variar o flanco muito bem, encontrar o extremo do lado oposto. É um extremo, na minha opinião, para a sua idade, que é bastante jovem, muito completo. E no final do vídeo também vou destacar outros dos aspectos que eu gosto muito dele, que não se vê muito num extremo tão tecnicista como ele. Aqui, ó, referenciar as bolas paradas, que ele, ó, reparem bem no cruzamento dele. É muito jeitoso a cruzar ele. Olha que falhanço do ponta de lança do Feyenoord. Aqui, reparem, viu a subida de lateral, meteu no passe interior e já está. E muitas das vezes ele, lá está, com a subida lateral e com os apoios interiores, ele consegue variar muito mais o seu 1 para 1 forte. Os jogadores que o estão a defender nunca sabem se ele vai jogar na subida lateral, no apoio interior ou vai para cima no 1 para 1. Isso é difícil de parar este tipo de jogadores. Muito difícil. Reparem bem aqui, ó. Identifica o movimento interior do colega e jogou logo da trivela. Completamente imprevisível o que ele ia fazer. Lá vai ele, mais uma vez para cima, num para um. Arma o remate, não deu golo, mas a ideia está toda lá. Melhorar esta capacidade de remate também e de definição no último passe. E está aqui um jogador, um belíssimo jogador mesmo. Mais uma bola parada, ó, meteu a bola ali no colega, perfeito. Aqui, ó. Tabular, um 2 associativo, armar o remate, ressaltou ali, quase que era golo. Bola no poste. Mais um exemplo que é um excelente homem a bater os cantos. Só neste jogo, olhem quantos cantos ele bateu com qualidade. Isto é só de um jogo. Estamos aqui a ver no primeiro jogo da vida das ações. Aqui, ó, recuperar a bola, a recuperar a posição. Outro aspecto que mais para a frente do vídeo ainda se vai ver com mais destaque é que ele, para além de ser um extremo muito apurado no último terço, com capacidade de um para um, de fazer golo e de descobrir os colegas e de se associar com os colegas, é um extremo que, quando tem que vir defender, também consegue defender e baixar linhas e às vezes recuperar bolas no nosso meio campo, o que é importante às vezes para os extremos. Os extremos hoje em dia não podem só jogar para a frente, também têm que saber defender no futebol moderno. Este rapaz tem tudo isso, é o pacote completo nesse aspecto. E outra coisa, no momento de pressão alta, ele é o rapaz que dá o exemplo. Se vocês virem o vídeo do Luís Henrique a falar do Mbappé, que ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo,
tem que ser o primeiro a pressionar alto. O ponta de lança e os extremos têm que ser a primeira defesa da nossa equipa. São os primeiros defesas da nossa equipa, porque se nós estivermos a pressionar alto, se o extremo direito, o extremo esquerdo e o ponta de lança pressionarem bem, juntamente com o número 10, eles ficam logo ali abafados. E isso é jogador de equipa grande, na minha opinião. Essas características é um jogador de equipa grande. Vem aqui a enfrentar um para um, finta dois, ainda finta ao terceiro. Aqui, pronto, definiu mal, mas nota-se que tem muita habilidade, tem muita técnica mesmo. Aqui vai encontrar o colega, vai fazer a assistência. Parem bem neste cruzamento de régua e esquadro. Jesus, este jogador, lá está, se o Porto conseguisse contratar um jogador desta qualidade, teria sempre bem servido. Mas eu acredito que será bastante caro para o Porto, se formos a falar numa realidade portista, acho que este jogador deve sair para aí por 20 milhões ou coisa do género. Isso aí é muito caro para o Porto. Aqui a aguentar a carga nas costas, depois a sofrer falta. Reparem, descobre a subida de lateral e joga, respeita muito a subida de lateral dele. Isto é uma coisa que um dos treinadores meus lixava-nos muito a cabeça, que é respeita a subida de lateral, porquê? O lateral corre a ala toda, não é? Está aqui, está a correr a ala toda, está-se a cansar, está a desequilibrar a defesa. Se o jogador não puser, não recorrer a ele, não solicitar a bola, não lhe puser a bola, não acaba por. Para que é que ele está a subir e a dar a largura ofensiva se a bola não entra lá? E nós isso vemos muito no Porto, às vezes, os laterais projetados e ninguém respeita os laterais, ninguém respeita nada, nem os alas, nem nada. Parem aqui, ó, mais um passo interior, mas ele neste aspecto ele pode melhorar, na minha opinião. Aqui, pronto, já decidi mal, e lá está, este momento de decisão dele pode evoluir e pode. Este jogo também é contra o PSV, é mais difícil que o normal. Mas depois, logo no lance a seguir, a confiança que ele tem nele mesmo é tão grande que voltou a tentar fazer o drible mesmo sob pressão. Ele consegue fazer drible sob pressão. Aqui, reparem bem, fingiu que ia meter a bola no momento de ruptura e depois acabou por ir a perder. Ou seja, ali naquela fração de segundo era melhor ele jogar nas costas no momento de ruptura e ele optou por fazer outra coisa. Aqui no 1 para 1 rasgou completamente o defesa do PSB. Completamente. Mais uma vez. Agora vai jogar no espaço em vez de enfrentar no 1 para 1. Ou seja, esta variedade toda torna um jogador imprevisível. Olhem aqui a bravura dele, não dá nenhum lance como perdido. Luta, luta, ganha os duelos, ganha os ressaltos. Depois vai para dentro da grande área, finge que chuta, cruza e quase que dá golo. O médio centro quase que fazia golo ali. Aí vai ele, mais uma vez, 1 para 1, enfrenta sempre a enfrentar. Agora foi para o lado direito e fez o golo. Mesmo ele sendo canhoto, às vezes ele puxa para o lado direito e que o ainda torna mais imprevisível a defender. Eu imagino este rapaz no Porto ia dar cartas. Nas minhas sugestões de mercado, eu pus este jogador para o lugar que eventualmente vai ficar do PP, ou mesmo do Chico Conceição, que não, provavelmente não vão ficar no Porto, nem um nem outro. Parem aqui, a usar a finta de corpo, vocês viram bem, a fingir que ia para a frente e depois para e joga atrás outra vez. Parem, olhem agora, viram? Fingiu que foi para o sítio e ficou e já ganhou o espaço todo. O defesa ficou logo ali, ficou a arder. Aqui, ó, armou o remate, fica com o ressalto, faz o gol de pé direito. Apesar de ser canhoto, apresenta um pé direito muito competente também. E isso é importante, lá está, na imprevisibilidade, porque tu, se fores só canhoto, só usas o pé esquerdo, tornas-te muito mais previsível, mais difícil, mais fácil de defender. Que identificação do movimento lateral, mais uma vez, e a ligação, a parceria que ele tem com o lateral direito é muito positiva, na minha opinião. Lá vai ele, enfrentar, finge que passa ao lateral, não passa, finge o remate, ludibriou o adversário e faz um grande cruzamento que por acaso não deu em nada. Mas ele tem uma capacidade de enganar os adversários, é que nem nós aqui a ver o vídeo sabemos onde é que ele vai meter a bola. É impossível. E aqui já respeitou o colega e jogou simples. Ou seja, é uma mistura entre jogar simples e ir para cima no 1 para 1. Isso torna um jogador, na minha opinião, imprevisível, juntando à técnica que ele já tem. Reparem aqui, ó, vai ver o movimento do jogador da sua equipa e meter-lhe uma bola redondinha perfeita. Lá está, tanto mete uma bola perfeita como às vezes falha os últimos passos, mas é um jogador jovem, portanto ainda tem muita margem de progressão.
Aqui queria destacar a recepção de bola, que se fugiu-lhe um bocado, mas mesmo assim é uma recepção complicada. Aqui acho que é um passe de ruptura que vai sair mesmo mal, ou seja, vocês viram há bocado o passe naquele lance foi perfeito, régua e esquadro, neste lance aqui já foi com uma força desmedida, ou seja, eu, na minha opinião, gostava que ele melhorasse este último passe para sair com mais eficácia. Capacidade de remate, mas aqui escorregou antes de rematar e pronto, isso acontece a qualquer jogador, também não podemos ser tão exigentes. A reparar no movimento lateral, mas o passe foi um bocado exagerado, mas a ideia está lá, está boa. Aqui ó, vai para cima num para um, limpou um, limpou dois, depois levou uma farostada que até andou de lado. Tira o cruzamento, aqui já defini também mal, mas a ideia é boa. Respeita a subida de lateral mais uma vez. Finta de corpo, bicicleta, puxa para dentro outra vez, para. E de cruzamento de pé direito, pronto, ficou um bocado de coisa, mas lá está, ele tem tanta qualidade que, mesmo definindo mal o cruzamento, aqui queria destacar uma coisa, claro. Ei, desculpa, onde é que estávamos? Para aí. É a seguir a este. Reparem aqui neste lance, a capacidade de pressionar alto também faz a equipa do Feyenoord recuperar muitas bolas por causa da pressão que ele faz. Dele e dos colegas. Isto é pedido pelo treinador, vê-se perfeitamente. Mais uma vez aqui, descobre o lateral direito. Acho que é o Apse, acho eu que é o nome dele. Não quero estar agora também a dizer as neiras. Mas a parceria dele com o lateral é algo que gostei de destacar porque é algo a ter em conta. Aqui procura um para um, puxa para o pé direito, depois tentou finalizar de esquerdo, mas a imprevisibilidade está sempre lá e a criatividade. Aqui parece um lance igual ao do bocado. Ele mete a bola mesmo perfeitinha no colega. Vai para cima, um para um, puxa para o pé esquerdo, finge. Só não dá golo porque Deus não quis. Mas que ele criou o desequilíbrio todo e achou é contra o AZ Alkmaar, não é uma equipa qualquer. Aqui mais uma vez finge que ia cruzar, puxa para a direita. A um extremo esquerdo que puxa bastantes vezes a bola para fora, o que é bastante útil hoje em dia. É um canhoto que joga na direita, mas também consegue puxar para fora, não puxa só para dentro. E como vocês podem ver, ele está constantemente a enganar os adversários. Constantemente a enganar os adversários mesmo. Aí vai ele, muita qualidade, sua fita de corpo e golo colocadíssimo. Faz lembrar um pouco do Chico Conceição também, que está no nosso Porto, está emprestado agora às Juventus. Capacidade de um para um vai sempre para cima. Ó. E aqui, ao bocado fez o golo, não é? Ao bocado fez o golo, que procurou um para um e depois encontrou a baliza. Agora, como ao bocado já fez o golo e procurou um para um, já variou na entrada do colega. E isto, para parar isto, os jogadores destes é quase impossível. Vamos lá vê-lo mais uma vez. Já, um para um para cima, ao bocado já mostrei este lance. Mas já foi só para sublinhar a cueca que ele meteu ali. Aqui podemos destacar aquilo que eu estava a falar há bocado, a capacidade dele jogar mais baixo e recuperar bolas, também consegue defender e ajudar o colega, até porque ele sabe a importância que o lateral, quando sobe, consegue dar ainda uma dupla largura, e isso, que é o chamado overlapping em inglês, e isso faz a ele ter a necessidade e o pensamento de, ok, se o meu lateral tem tanta preponderância por fazer estes movimentos, eu também tenho que o ajudar quando o lateral que eu estou a defender está projetado. E ele tem muito esta noção, por acaso. Só que o posicionamento quase que recupera a bola e depois sai a pressionar. Ó. Se tu vês o teu extremo a pressionar assim, tu se fores médio também vais logo pressionar feito cão. Aqui só com uma finta de corpo enganou o adversário teve que o amarrar, senão ia para o contra-ataque, porque a equipa estava desposicionada, adversário. Mais uma vez, ó, atrapalhar, ó, aí vai ele, a pressionar alto. Estas características, na minha opinião, são muito importantes no futebol moderno. Um extremo, já quando eu fui formado, os meus treinadores falavam isto. Os extremos hoje em dia não podem só atacar, nem podem só se preocupar com fintas e cruzamentos e remates à baliza. Têm que dar muito mais ao jogo. Aqui, ó, tentou recuperar e recuperou, só que passou mal a bola. Ele aqui a pedir ao ponta de lança para chegar na pressão para os abafarem logo ali.
e quase que deu recuperação. Se o médio não fizesse aquela falta, aqui destacar a bravura dele, só com a força de corpo no ombro a ombro recuperou logo a bola. Ou seja, ele não dá nenhuma bola como perdida, ele vai às bolas como se fossem as últimas, e isso é muito importante nos jogadores de futebol. Não é que há aquelas vedetas que uma bola dividida, já não quer, ou já não dá tudo por ser uma bola dividida, só dá quando tem a bola no pé. Este não é esse tipo de jogador. Ó. Mais uma vez aqui, ó, a mostrar a sua bravura, aqui a recuperar a bola mais uma vez à beira da grande área e a transportá-la. Isso é muito importante mesmo. E basicamente é isto, é os aspectos que eu gostaria de destacar é a bravura, a criatividade, a imprevisibilidade e a técnica. Aspectos a melhorar, a capacidade do último passe e a capacidade de decisão. Subscrevam o canal, partilhem com os amigos e espero que tenham gostado, pessoal, porque amanhã também vai sair um vídeo do Vagianidis e depois de amanhã vai sair um vídeo do Ivanovic, jogadores que já foram associados ao Sporting, mas não passam de rumores, ou seja, eu vou fazer análises a muitos jogadores, uns associados ao Porto, outros associados ao Sporting, outros associados ao Benfica, outros associados a outros clubes da Europa, porque como eu um dia quero ser olheiro ou analista, tenho também que fazer análises ao máximo de jogadores que puder e conseguir.